Pra mim, o melhor anime de todos os tempos é Ataque de Titã. Entendeu? Não tem anime melhor. É... Eu não sou fanboy de nenhum anime. Entendeu? Comecei anime assistindo Dragon Ball Z. Eu era fanboy de Dragon Ball Z. Anime, pra mim, só tem Dragon Ball. Não, eu nem assistia outros animes. Só Dragon Ball. Aí, aí depois eu fui pra Naruto, tá ligado? Que também gostei. Comecei não gostando. Comecei não gostando. Até os 10 episódios. Porque eu comecei do início do clássico, tá ligado? Aí depois a pessoa vai começar, aí pega gosto. Pum, aí vai de vez. Acho que deu nem um mês. Eu assisti Naruto clássico e o Shippuden. Boruto esquece, é só delírio mental ali. É... Pronto. Mas. E Ataque de Titãs, eu não sei quando foi que eu assisti, tipo. Não sei se foi depois. Não, foi depois, lógico, né? De Dragon Ball e Naruto. Que eu fui pesquisando. Que eu vi que realmente tem animes bons. Não só o Dragon Ball. Depois que eu vi Naruto, pô. Aí. Só que eu sei quando eu assisti Ataque de Titã. Quem assiste Ataque de Titã pela primeira vez fica naquela neurose. Pô, da onde vem os titãs? Pô, o que é que tá acontecendo aqui? Eren, aquele bicho Eren Yeager, tipo, tinha o pai dele como vilão, mas ele mesmo, do futuro, tava obrigando o pai dele do passado a fazer as atrocidades. Meu irmão, o cara que fez esse anime é doido, pô. Tô dizendo a tu, o cara que fez Ataque de Titã é um cara doido, perturbado. Aí, pronto, pra mim, Ataque de Titã. Depois vem. Agora, lógico assim, é um gosto pessoal meu. Aí vem. Deixa eu ver quem mais. Tipo, lógico, pra mim, Dragon Ball Z é o topo. É o maior. Não o melhor, mas Dragon Ball pra mim é o maior. Junto com One Piece e Naruto. São a base, o pilar. Mas melhor pra mim é Ataque de Titã, pirra. Outro anime também que eu gostei muito, mas eu acho que não chega assim como Ataque de Titãs. É. Black Clover. Pô. Black Clover é foda. Black Clover é um anime bom, aquele anime que te diverte. Tem ação, tem porrada. Balão. Agora eu vou começar o vídeo aqui pra ver o que é que tem aqui Do que nessa nada. bodega. Ninguém correu, só ele. Tá tudo Eu bem. achei que não, já tomei até um susto. Eu discordo, até porque o Naruto ele é muito mais popular atualmente do que o Dragon Ball e se lidera em todas Mas as eu falei que ele influenciou, não que ele é mais popular. em questão de influência também, eu também discordo, porque o Naruto, ele influenciou mais de 40 animes da atualidade, inclusive Jujutsu Kaisen é uma das... Concordo. A maioria dos animes que começaram com essa pauta do time 3 foi tudo influências do Naruto, e eu discordo que o Dragon Ball seja mais influente do que o Naruto. Dragon Ball influenciou Naruto. Eu discordo. Não, mas não é discordância, é confirmado. Se não tivesse Dragon Ball, não tinha Verdade, Naruto. O verdade. criador de Pô, Naruto é tem fã de Dragon Ball. um dos das bestas de cauda de Naruto é. Eu não sei se é Kakaroto ou é Son Goku, que é um macaco, pô. Aí tem nem o que discordar, pô. Naruto foi influenciado por Dragon Ball. Mas eu não sou besta que ficam nessas negócios de eu não assisto, é pior, é melhor. Pra mim, os animes são tudo bom. E eu não vou perder tempo qual é o melhor. Entendeu? Pra mim, todos os animes são bons. Pra mim, é besta quem deixa de assistir um anime desse porque acha o outro, é fanboy de outro. Aqui, as cores do Naruto é as mesmas do Goku. Isso pode ser verdade, mas pode ser uma inspiração, mas não quer dizer que isso Não, seja mais influente. Não, ele influenciou vários animes e mais animes do que Naruto. De boa? Boa, Prazer, sou o G.O. prazer. Bom, você tá correto nesse ponto de Caraca. falar que o Dragon Ball, ele inspirou Aquele cara ali atrás, que tá com um casaco preto, de gola vermelha, é o filho de Ei Nerd, parece. Naruto, assim como outras inspirações. Acho que Mas é não ele. só isso. O Naruto, ele se tornou muito presente em várias coisas. A forma como a gente trabalha os protagonistas. E ele criou também a visão dos japoneses. Por quê? O protagonista é sempre o cara rebelde, o cara diferente. A mesma forma o Ichigo, tem cabelo colorido, por quê? É o cara rebelde. Só que quando a gente pensa no antagonista ali, que a gente tem o Sasuke mesmo, olhando por esse lado, é a forma como os japoneses eles Aquele se veem, cabeludo moreno eles se também do olham. meio, Então a gente conhecido. lembra que o Naruto Já vi alguma ele coisa veio com dele. esse formato também, do quê? Da representatividade do povo japonês dentro dos animes. É. Lógico que eles se encontram em diversas outras obras, de diversos outros meios, mas a forma como se trabalha atualmente é isso. Não, eu entendo. O que eu tô te falando é que ele influenciou mais animes no geral, inclusive Naruto. A gente tem referência até a queda do Yantia,
em Dragon Ball, que também aconteceu em Naruto. Mas da mesma forma que a gente tem referência de Akira, com a derrapagem da moto. Não, Tem sim. coisas que, sim, são importantes, fazem Mas essa Dragon Ball diferença. veio primeiro. Com certeza, Dragon Ball veio primeiro, mas não é por causa disso que deixa de ser importante também. A forma como o Dragon Ball ele é presente, ele se faz. Mas a partir do Big Three, a gente também começa a ter o quê? A colaboração entre os mangakas com muita força. Então, se presta as homenagens, Naruto mesmo aparece dentro da obra de One Piece, da mesma forma que aparece dentro da obra de Bleach. Mas One Piece também foi inspirado por Dragon Ball. Com certeza, só que a partir do momento que Naruto vem com esse trabalho da identidade, a gente encontra. Da mesma forma como a gente começa a ter o quê? Os mangakas desenhando outras obras de parcerias no estilo. E quem predominou isso? Naruto. Quando a gente pega a Jump mesmo pra dar essa olhada, Naruto predomina a Jump assim até hoje, da mesma forma. Só que eu entendo, o Dragon Ball foi a primeira, a gente pode falar que ele foi a principal. Mas eu acredito que a gente não pode mais dizer que o quê? Que ele trabalha sendo a maior influência. Porque as coisas vão mudando conforme o tempo. Mas o tema hoje não é qual é o mais influente, é o qual foi o mais influente. Acredito que Naruto é o mais influente. Dragon Ball ele começou com tudo, mas Naruto continua propagando. Até porque Dragon Ball tá em ato, né? Esse é o problema. Se a gente compara Dragon Ball e Naruto, qual que tem a história mais envolvente? Você vai me dizer que é Naruto. Com certeza. Mas por quê? Por causa do background de personagens. A gente não tem tanta O profundidade Sasuke é melhor que o Vegeta, por exemplo? Em qual sentido você quer Não dizer? chega Em nem história, mais em poder? complexo. Perto. Vegeta é mais Não complexo. chega nem perto. Sasuke não chega. Não é pra estar nem na mesma frase do Vegeta. Vegeta, é um ele... personagem. Não. O Vegeta é um personagem que saiu de vilão, foi pra herói. O Sasuke também é um anti-herói ali Não, em algum mas- momento mas e depois ele se torna. Sasuke é lateral, Sasuke é um adolescente birrento, meu irmão, que não sabe nada da vida. Tá revoltado com o outro irmão que matou a família dele. Valeu, meu amigo. Muito boa a apresentação. Opa, tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, prazer, Prazer, Fernanda. Fernanda. A gente tá na pauta de influência, certo? Certo. Você falou que o Mas não é de Dragon Ball tem influência. mais Quem foi Ele foi mais importante influente? pros animes. Quem foi mais Não que ele seja mais influente? influente hoje. Não É. concordo que ele tenha sido mais importante pros animes. Ele teve sim. Tipo, o Naruto pegou tudo. Hoje em dia é uma referência. Sim, a Hoje Dragon- em dia a Dragon nada, Ball. nada existe que não tenha sido criado por outras pessoas. Sim. Então, Concordo. de fato, Mas- teve uma referência, certo? Porém, eu acho que ele se superou e sobressaiu muito mais do que o Dragon Ball hoje em dia. Sim, você tá me dizendo que Naruto é melhor pra você. Não, no Eu geral, concordo. no contexto Agora sim, geral, o que eu tô falando é no que quesito de história. Mas se você tivesse sendo bem sincera, Dragon Ball influenciou mais animes do que Naruto ou Naruto influenciou mais animes? O Naruto influencia hoje em dia bem Não, mais já animes sai, já do que o sai. Não, ele é Dragon Ball mais influenciou Já sai, já a vida sai. Não- inteira. E ele foi A mulher mais tá não importante. entendendo de nada aí. Mas sem Dragon Ball não existiria Naruto. Não existiria. Discordo. Poderia existir sim, só que Não com dessa forma. referência diferente. Não dessa forma. Mas continuaria sendo Naruto. Poderia ser ou não, até porque a gente sabe que foi muito inspirado no Akira, né? Na obra do Sim. Akira. Então, assim, Dragon Ball, até hoje, pra mim, é o mais importante dos animes. Não tô dizendo que ele é mais influente, porque hoje não é. Solo Leveling hoje tá aí pra provar que... Eu acho que o que gera importância é uma coisa que também gera comoção nas outras pessoas. E só pra deixar claro, Solo Leveling é um anime bom. Solo Leveling é um anime bom. Assisti, tô acompanhando, é um anime bom. Mas muito distante desse daí. De Dragon Ball, de Naruto, de One Piece. Solo Leveling é aquele anime bom. É um anime bom. Só. Uma frase que tiver ataque de titãs não deve estar Solo Leveling. Entendeu? Porque é muita distância entre um outro. Aí, não sei se você me entende, mas Solo Leveling é um anime ruim? Não, é um anime bom. Entendeu? Mas pra Ataque de Titã, Naruto, até pra Black Clover também tá distante. Eu acho que o Naruto, ele gerou muito mais, ele abrangeu muito mais as pessoas, tipo, as diversidades, temas como amizade, confiança, traição, Dragon Ball é mais político. família, casos que aconteceram de revoltas na família. Então eu acho que o Naruto, ele abraça muito mais o público nesse quesito e por isso que ele abrangeu mais e envolveu mais nesse quesito de influência. Não, nesse caso, aí a gente tem um ponto que é diferente, porque o que a gente tá falando é Outro anime que eu coloco na mesma casa de Solo Leveling é aquele One Piece do Careca. Eu assisti, é um anime bom, mas pra mim é só bom.
Pô, o anime não tem. É um negócio muito incoerente, pô. O cara ficou forte fazendo agachamento. Que negócio, tipo, é uma história fraca pra mim. Uma história bem fraca. Não é um anime ruim, um anime bom que nem Solo Leveling. Mas Ataque de Titã, esses outros aí, tá disparadamente lá na frente. É de fazer com que os animes sejam como são hoje. Os shonen sejam dessa forma por conta de Dragon Ball. A gente não tá falando que hoje, por exemplo, Naruto é melhor Mas eu ou ainda Naruto acho é que pior. na época ainda era inferior ao que o Naruto já entregava. Não, mesmo no sim, mas começo. aí é um ponto de vista. A gente tem que Sim. falar, tipo, qual o anime que tem mais referência nos outros animes? A Kaiju número 8 acabou de fazer uma referência a Dragon Ball. Mas qual... Bom, tem mais Kaiju referência número de 8, Dragon um Ball ou anime de Naruto? foda. Assisti Dragon Ball? também. Não acho. Tem Mas- de mas- Naruto. Vou até ver Referência como é que tem tá mais- essa Tem muito temporada mais dele, se referência saiu de mais cara, alguma. de vários Discordo. animes. Porque assim, não tô falando de um anime específico. Eu tô falando de vários animes. E Dragon Ball, ele influenciou vários animes. Até porque se não fosse Dragon Ball, ninguém tinha aquelas batalhas, estilo de luta, tempo de que ia demorar pra ter uma batalha. E quando tu olha pra batalha e achar super impactante, qual o único anime que lotou estádios? Em um final, só Dragon Ball. Mas Mas aí ninguém- já é uma coisa mais abrangente, eu acho. Então ele é mais influente e foi mais importante pros animes. Não teve mais ninguém que fez isso. Bom, tem que pausar aqui porque estão... Tá. Todo mundo levantou a mão? Tô de volta. De volta, vamos lá. Tem um lance no Naruto que ele soube fazer também, dentro disso da questão de influências, quando a gente fala da construção de personagens e o quê? A representatividade para mercado. Sim. Quando a gente pega Dragon Ball, os personagens eles têm um estilo muito parecido, até por causa da limitação. Já já, amor, vou dormir já já. Mandei uma foto pra você, amor. Lá vem minha conversa com o Jax que você vai saber qual é a foto. No Instagram. Da época em recursos de desenho. Naruto, ele já veio mais expansivo pro mercado. Quando a gente Concordo. pega pra ver mesmo, só de ter uma aldeia com pessoas negras já faz uma diferença. Sendo que hoje isso se reflete muito em outros animes. Se você pega pra ver Fire Force mesmo, vem muito dessa linha e a gente tem um personagem Ogum, que é um cara baseado totalmente na cultura Yorubá. Sim. Faz com que o mapa ele seja aberto. Faz o mapa ser aberto, ser as paradas, ser trabalhadas de uma outra forma também. Mas aquilo, numa leitura de mercado. Então os próprios mangakas começaram a entender como colocar personagens para influenciar dentro disso e como ter a questão do quê? Da venda de mercado. Porque a gente tem que lembrar que, para os japoneses, se der certo o anime ou o mangá, ótimo para eles. Se não Sim. der certo para eles, não vai para frente. Exatamente. Eles não pensam no mercado afora. Atualmente, com o Naruto ter se aberto para o mundo de uma proporção tão grande, a gente começou a ter isso no mercado. Eles começarem também a pensar do quê? Do lado de fora do Japão, No nesse Ocidente. lance. Com certeza. Então, o Naruto ele consegue fazer o quê? Essa influência também de mercado pros animes. Então não é só a influência do quê? De personagens, tudo. Porque se você pega pra ver em Naruto, não é só as referências de Dragon Ball. A luta do Naruto com o Neji tem quase um moveset inteirinho de Cowboy Bebop. Isso que tu falou é um tema muito bom. Naruto é um anime incrível. Só que nesse ponto aqui, nessa pauta, ele não ganha do Dragon Ball. Que é ser mais importante para os animes. Esse é o tema dessa pauta. Sim, é que aquilo, a gente tem o começo. Lógico, o começo é o passo mais importante, tem que começar. Só que se a gente pega em questão de número e visibilidade, o Naruto ele conseguiu trazer isso. Solo Leveling também. O Solo Leveling também, só que aí ele já é coreano e outra, é um novo mercado. Se Então, abrindo também. é isso É um que- novo mercado da Coreia. Da mesma forma que começou a acontecer do quê? Dos desenhos chineses começarem a expandir também dentro do mercado e entrarem nisso. Só que aquilo é a influência de mercado. Solo Mas é- Leveling vai ter uma Mas influência. é por isso que eu tô te falando que o tema tem que ser o mais influente para os animes. Porque se a gente coloca em quesito de visibilidade, de hype, qualquer anime hoje em dia vai entrar no hype. E vai ser importante. Qual é mais importante? O que tá em alta. Claro que Naruto vai vender mais do que Dragon Ball, porque ele tá em alta. Boruto tá aí. Então, assim, por mais que a gente diga, mas Dragon Ball tá vendendo menos. Mas Dragon Ball, cara, Dragon Ball é muito mais antigo. Mas eu não E digo não- e nessa não está questão tendo de lançamento. vender menos ou vender mais, e sim o quê? O lance do mercado e visão. Porque se você pegar pra ver, Dragon Ball ele tem mais anos. Muito mais. Ele já vendeu mais do que Naruto, tecnicamente, Sim. por quê? Pelo tempo que ele tem. Só que em questão de influência de mercado, Naruto influenciou o mercado. Da mesma forma que Cavaleiros do Zodíaco não teve uma influência tão forte no Japão, mas eles entenderam que fora do Japão ele tinha uma outra influência e ele foi começado a ser desenhado e trabalhado pensando um pouco mais fora do Japão,
pra poder Sim. ser expandido tudo. Tem esse lado. Então, por causa disso, o Naruto realmente, ele consegue ser mais influente, por quê? Porque ele não pensa só na questão do anime, mas na questão do mercado, na questão de representatividade, na questão da influência local e também das Mas tu tá falando de subculturas. influência pro público, certo? Não, eu tô falando no geral. Não Porque, vai- como eu falei lá no primeiro momento, quando eu falei, vários mangakas começaram a fazer aquela brincadeira de crossover, tudo. Por quê? Porque Naruto já tinha começado nesse traço. Se a gente pega pra ver, hoje é muito comum. A Nami. A Nami tem um vestido com o logo da Folha. Não, mas é Um- claro um que vai- exemplo. Naruto, ele é um anime muito antigo também. Naruto, ele certeza. vai influenciar. Só tô dizendo que comparado com Dragon Ball, ele não tem o mesmo nível de influência. Pros animes, não pro público. Sim, mas aí é como eu digo. Pros animes, eu não falo só dos animes. Eu tô trazendo também público, mercado. Eu tô trazendo um mapa a mais. Até porque se tu perguntar pra qualquer pessoa hoje que nunca assistiu anime, se ele conhece o Naruto, conhece o Goku, ele vai conhecer o Goku. Não. É. Não. Isso é um fato. Tô falando que nunca assistiu anime. Beleza, mas é aquilo. Pergunta pro pai do Breno aí, quem ele vai conhecer mais. O cara tem 1000 anos. Pergunta pra minha mãe quem que ela vai. Pergunta pra minha mãe quem ela vai conhecer mais, o Naruto ou o Goku. Mas porque ela viu, eu tô assistindo. Não. Sim. Eu aprendi com ela. Se eu perguntar pro meu pai, ele vai dizer que é o Goku. Entendeu? Então, assim, a maioria dos idosos, de 30 pra cima, vai conhecer o Goku. Porque ele foi mais influente. Mas beleza, só que aí a gente volta também nessa questão do quê? Do geral. O Naruto ele é conhecido da galera dos 30, da galera dos 5 anos de idade, da Não, o galera dos Goku 15, é conhecido por aí por vai. gerações. Se eu perguntar pra minha Gerações. sobrinha de 12 anos, de 8 anos, ela vai saber dizer que o Goku é mais importante que o Naruto. Não porque eu disse que é, mas porque ela conhece. Ela pode até dizer, eu prefiro o Naruto, mas eu conheço o Goku. Ah, então nunca vi o Naruto, mas eu... É. Faz isso aí, vamos pra próxima. Dragon Ball tem... Por que Dragon Ball tem o melhor protagonista? Ah, pronto. Vai. Não. Naruto, a influência de Naruto é muito, muito grande. Como o amigo disse. Mas não é influência, é melhor protagonista. Melhor protagonista é o Naruto, com certeza. Mas por quê? Defenda. Porque... Calma. Ó, a história. Vamos começar pela história de Naruto. Naruto, ele sofreu muita coisa que ele não tinha nada a ver. Foi jogado pra ele. Entendeu? O Goku Então, perdeu o planeta inteiro. Tá bom, ele perdeu o planeta inteiro. Mas a cena de Naruto cantando parabéns pra ele sozinho, com os clones. Muito sad mesmo. Hã? Muito sad. sad. E isso não O influencia. Goku não tá nem aí, ele luta e treina e fica mais poderoso. Por isso ele é o melhor protagonista. Ele tem, Não tem faz o tudo. menor sentido, Ele tem cara. tudo. Ele tem tudo contra ele. Ele não tem mais nenhum planeta pra ele. Ele não tá nem aí. E ele vai e melhora. Esse cara tá tirando. Estou de volta. Vamos lá. Eu discordo que seja o melhor protagonista, até porque mesmo você acabou de informar que o seu próprio personagem, ele só luta e quer cada vez ficar mais forte. Não, eu não falei isso. Eu falei que mesmo nas adversidades ele luta e se torna melhor e salva o mundo. Tá, mas... Enquanto o Naruto fica, ai meu Deus, eu sofri. Mas esse daí, ele tá... O Naruto não é somente sobre sofrência, é sobre superação. Todo mundo já falou. E outra, é um detalhe importante. O Naruto, ele não pensa somente enquanto sofreu. Não, uns o aliados Naruto dele. ele quer ser um Hokage pra ser todo mundo respeitar ele. O Goku não tá nem aí pra ninguém, ele faz porque é o certo. Mas isso não é ser melhor. Isso É claro que é melhor. Eu não acho Vo- isso. Ele tá sendo melhor porque ele tem que superar, porque ele tem que ser melhor. Ele mostra que você tem que Mas na superar. cabeça Não, ai, dele, ele é meu um Deus, personagem o que pessoal só vai tem me que lutar, aceitar. ficar forte. O Entendeu? Naruto, ele estuda muito mais além disso. O Naruto é uma história muito mais... Naruto é um político. Não, eu não acho, eu discordo. O cargo de Hokage é um político. Tá bom, mas ele tem uma história muito mais aprofundada. Ele não pensa somente nele. Tem? Cara, o Goku, na minha opinião, ele é um personagem meio raso, tá? Sim. Eu acho que ele tem muito mais background que o Naruto. Por Quem? isso O, ele é um o Goku protagonista tem melhor. mais background, tá me ajudando. Não, porque olha só, vamos lá. Você tinha falado que o Esse cara não é o filho do Goku, ele Nerd, perdeu o velho? planeta, meu Ou tô Deus. enganado? Onde que ele se sente mal no anime por isso? Ele não Onde que ele precisa fala, se meu sentir Deus, meu Deus, Porque ele tem a família dele na Terra. Tá bom, mas o Naruto, moleque, todas as coisas que ele passou O desde que, que o a Naruto infância sofreu? Ah, a vila não gostava dele. Não, assim, a vila não gostava do Naruto. E por que ele quer se tornar Hokage? Por que ele queria se tornar Hokage? dele, porque ele não quer que ninguém mais passe por o que ele Não, passou. na verdade é porque ele quer ser reconhecido Não, por algum... claro que não. É porque ele quer que ninguém mais passe pelo que ele passou. É muito Vou criar uma polêmica. Asta de Black Clover sofreu mais do que Naruto. Porque Naruto tinha pessoas por ele. Asta também tinha, né? Mas Asta acho que tinha muito menos. Asta só tinha um avô dele, literalmente. E... Quem, meu Deus? Só o avô dele. E o irmão dele, Uno, né?
Naruto tinha mais gente, pô. Naruto tinha mais gente por ele, pô. Hiruka Sensei, Jiraiya. Enfim, né? Muito mais E ninguém vai mais profundo do passar. que você imagina. E ninguém vai mais passar. Porque ele é o Hokage. Tá, e por que que o Goku é um protagonista? Por que que ele faz? Por que que ele luta pra salvar o universo? Não, ele luta pra ele ficar mais forte. E salvar o universo. Não, ele só luta por puro prazer. Não, ele luta pelas duas coisas. Ele é muito mais raso que o Por Naruto. prazer e pra salvar a Terra. Porque se ele não salvar a Terra... Não. Esquece tudo que eu passei. Eren Yeager sofreu mais do que os dois. O Eren Yeager viu a mãe dele sendo comido na frente dele, pô. Tu é doido, né? Com quem ele lutar. Então ele pensa nisso. Ele é egoísta mesmo nesse Então, ponto. Só que ele é um Saiyajin, que a primícia do Saiyajin é luta. Tá bom. Então assim, vamos lá. O Naruto ele já nasceu com uma potência dentro dele, né? Sim. E o Goku ele é um Saiyajin de classe baixa. Evoluiu muito mais do que o Naruto. Tá bom, ele evoluiu Por conta em poder. própria. Ele evoluiu em poder, não? Não, peraí. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o Naruto já tinha um potencial latente. Sorte que tu não deixou eu falar. Qual é o seu nome? Giovanni, Giovanni, pode vamos chamar lá. de Crazy, né? Nós já... Crazy? É, amigo. Ei, agora eu me assustei. Vamos. Vamos lá, você acha que o Goku é o melhor protagonista, né? Não acho que ele é o melhor protagonista. Acho que ele é melhor que o Naruto. Você acha que ele é melhor que o Naruto? Sim. E por que você acha isso? Porque é o que eu tava falando agora. O Goku, ele é um cara que... Ele teve os problemas dele, como a maioria dos protagonistas shonen, né? Do Jornada do Herói. Só que ele não se abate com nada. E ele vai cada vez mais evoluindo e mostrando que... Ensinando pro público que você tem que ser resiliente. Isso pra mim é muito importante. Certo. Mais do que os outros, que inclusive Naruto, os outros protagonistas dos outros animes tiraram tudo isso de Dragon Ball. Não, Dragon Ball foi usado como referência, até pelo fato de ser um dos primeiros, né? Sim. Mas enfim, o porquê o Goku não é o melhor protagonista? Como todo mundo falou, o Goku é muito raso. Aí você fala assim, mas ele tá lutando pra salvar a Terra. Então por que ele ofereceu lá pro Zenho-sama fazer o Torneio do Poder? Porque E mesmo sabendo que todo mundo poderia ir de arrasta, ele não tinha a garantia que ia vencer o torneio. Eu E já mesmo sei assim por ele quê. virou e falou assim, vambora pra cima. E ainda escondeu de todos os amigos dele. Então uma pessoa que é falsa com seus amigos, não tem, Não, mas tu tá indo não pela premissa confia errada. neles. Não, deixa eu Porque terminar assim... minha linha de raciocínio. Não, mas essa tua Ele linha de raciocínio... escondeu de todo mundo dos amigos dele. Falou só pro Gohan. Quando o Naruto fez isso? O Mas- Naruto sempre quer salvar os amigos, nunca desiste dos seus amigos e sempre vai atrás. Fora que Naruto é uma história de superação. Não é só sofrer. Mas o Não é só Naruto sofrer. não teria como fazer isso, porque o Naruto não consegue salvar nem o mundo, imagina o universo, que nem o Goku. Aí Só eu que assim, discordo, eu discordo. o ponto agora que eu ia falar é que ele sabia que se ele não tivesse feito aquilo, o Zeno já ia apagar todos os universos. Ele só fez isso pra que salvasse os universos. Ele sabia que se ele não fizesse aquilo, os universos seriam apagados. Não, mas aí é teoria da sua cabeça. Porque Não, o Zenho e o Goku nunca tiveram essa conversa. Então como o Goku sabia? Não, ele sabia. O Goku, ele... Isso aí, eu já eles assisti não Dragon Ball tiveram essa Super. conversa. Ele sabia que ia apagar os universos fracos. E a Terra estava envolvida naquilo. Ok, vamos pra outra coisa então. Vamos Como lá, ele chegando sabia, assim no torneio Goku? do Isso poder. aí eu não Mas- sei. Mas isso é um fato. Tá, você falou que o Goku... Ele tá falando que mais ou menos que Goku sabia que os universos iam ser apagados, os universos fracos. Mas até então, até onde eu assisti, realmente não teve nenhuma conversa assim do tipo para Goku saber que os universos iam ser apagados. O que iniciou o torneio do poder foi Goku realmente. Eu não sei se foi Goku ou foi com o Bills, Deus da Destruição, que tava fazendo um torneio com o irmão dele. Que quem deu essa ideia parece que foi Goku. Aí Zeno viu de longe, foi um rolo assim, viu de longe e quis fazer o torneio do poder. Mas sobre esse assunto aí que Goku sabia que os universos iam ser apagados e fez o torneio do poder já pra ter uma salvação, isso aí eu não vi não, no anime não. Pode ser groselha desse bicho, tá falando groselha aí já. Ele sempre tá lutando por todo mundo. Eu discordo disso. O Goku não tá lutando por todo mundo. O Goku tá lutando pra ele Então, e se por fosse ele. assim, por que, E que ele só assim, se transformou calma, em deixa eu Super só terminar Saiyajin minha- quando o Kuririn morreu? Agora que chegou o ponto, você tá falando que o Goku sempre tá upando de nível de força, né? Sim. Personalidade, ele tá dando downgrade. Porque no Z, ele era um herói. Mas quando ele foi herói no Super? Mas e é quando porque o Naruto perdeu a sua essência? O Naruto nunca perdeu a sua essência. ele foi herói no Super. Foi herói quando? Porque Quando- quem ganhou o Torneio do Poder foi o 17. Não. Então o Goku... Ele se uniu ao maior rival dele só pra poder ganhar e salvar o universo. Aí tu vai me dizer que ele não é um herói? Aí você Porque falou o ego isso. Saiyajin
nunca permitiria isso. Mas o Goku foi criado na Terra, ele nunca teve esse ego Saiyajin. Então tanto que ele não, nem então, sofreu então ele é um personagem no planeta altruísta. dele. Agora eu vou falar pra você. Você falou assim, mas o Goku juntou com o seu maior inimigo, certo? Sim. Aí você usou como inspiração que Naruto foi influenciado por Dragon Ball. Aí um fato que Dragon Ball foi influenciado pelo Naruto, Não, porque Naruto faz isso desde o clássico. Não, o que eu tô te Aonde no dizendo- primeiro arco o Sim. Naruto, ele perdoou os Zabuza, usou o discurso no jutsu e fez todo mundo ali ao redor dele É, ficar do lado dele. inclusive- Ou seja, esse é o estilo ninja dele. Já por isso, já prova que o Naruto é o melhor protagonista. Não prova. Até porque o melhor protagonista não é o Naruto. Porque o Naruto, ele pode ter influenciado esse ponto de Dragon Ball, porque realmente, como foi dito aqui, os mangakas eles já se conversam. Sim. Mas o ponto é o seguinte, o Goku, ele fez isso mesmo com o ego Saiyajin, mesmo com tudo, mesmo sabendo que ele não ia ser o vencedor, mesmo sabendo que ele precisou da ajuda do maior inimigo dele, que era o Freeza, Certo. pra poder salvar o universo. Então isso foi altruísta. E o Naruto nunca faria isso, porque o Naruto não tem esse nível de poder pra ser universal. Não, mas aí a escala de poder entre os animes é um pouco diferente. Você tem que pensar desses dois lados, Sim. né? O Goku se juntou com o maior inimigo dele, o Freeza. Quem o Naruto perdoou no final da guerra? Não, mas tu O me Obito, perguntou que como derrotou ele não o pai teria sido um dele, herói. a mãe dele, que destruiu a vila, que destruiu os Uchihas. Todas as causas que aconteceu em Naruto, a grande maioria, foi o Obito que fez. Sim. A partir do começo da história. E quem foi lá, estendeu a mão dele e falou, eu te perdoo? Foi o Naruto. Sim, mas isso Ou não seja, prova que ele é o então melhor prova protagonista. que o Naruto fez isso. Aí você tá indo do seu coração, porque eu tô jogando fatos e argumentos e você tá rebatendo com o seu coração. Não, eu tô rebatendo com argumento. Eu te dei um argumento. Eu te dei um argumento porque que ele salvou o universo. Mas tudo isso o Naruto só já que- fez. E Cara, antes, mas qual foi e o mais maior? cedo. Mas qual foi o maior? Não, mas isso não importa se ele fez antes ou depois. O importa é que os dois fizeram. E qual foi o que teve o maior impacto? Se não fosse o Goku ali, ia acabar todos os universos. Mas aí eu te Não era pergunto, só um planeta. Sabe por que o Naruto é o melhor protagonista? Você fala, se não fosse o Goku ali, acaba tudo, né? Sim. E se o Naruto tivesse desistido no começo Acabaria e a tivesse sido o vilão, por exemplo? acabaria porque o a Terra. Naruto, ele teve inúmeras oportunidades e ele tinha o direito de escolher ser vilão. Mas o porquê o Naruto é o melhor protagonista? Não, por que Porque que ele tinha o é direito de escolher ser o vilão? ensinamento de vida. Ele tinha direito de Por quê? escolher seu Você vilão quer que eu te só fale o porque porquê? ele ficou triste. O cara não tinha família, ninguém dava comida pra ele tinha que caçar com 3 anos de idade e pegar Então seu tu tá me próprio di- então- alimento. então tu tá me ou dizendo- seja, todo mundo da vila odiava ele, se ele nem sabia o motivo, ele era excluído. Então tu tá me dizendo que se alguém te assaltar, ele tá certo? Não, mas olha a diferença. Eu tô falando que cada ação tem a sua reação. Isso Sim. daí é estudo. Ou seja, o Naruto sofreu várias ações. E se a reação dele fosse virar do mal e comprovar o que a vila sempre temeu? Porque a vila falou assim: eu não quero que o Naruto seja vilão, a gente vai proteger ele. Mas quando a Vila da Folha protegeu o Naruto? Pelo contrário, na primeira oportunidade do Naruto, ele salvou a vila contra o Pen. E todo mundo agradeceu ele foi e falou: não é isso que eu quero. Eu Sim. quero ver a alegria do meu povo, eu não quero os créditos pra mim. Então isso aí ele aprendeu com o Goku, porque o Né? Goku sempre fez isso. Quem foi Mas que o Goku tava lá no universo de quem Naruto? foi que pegou... Não. A infantaria chega às batalhas. Se de Naruto grande escala no fosse jogo de ação online gratuito War Thunder. ou se for As ruim, batalhas intensas entre ele ia de arrasta cedo, porque a Akatsuki ia pegar ele fácil. Só não pegou de fácil porque ele tava na vila. Sou Canoa. Então, o que eu queria começar falando aqui é que a sua noção do que é ser um melhor protagonista, só você tá dizendo, na verdade, que o Goku é mais forte. Você só tá dizendo, não, ele é muito mais forte, ponto, ele é melhor protagonista. Uma coisa que eu não concordo. Porque quando a gente traz a questão do Naruto, que foi muito bem falado aqui, é a questão da complexidade e como o personagem foi construído desde o começo. Goku, eu falei exatamente isso. O que você falou sobre Eu falei que o Goku, ele saiu de um planeta que destruiu, Sim. chegou aqui uma criança, desde criança ele foi aprendendo que, teoricamente, ele deveria ser um vilão pra vir dominar a Terra, mas ele foi crescendo aos poucos e se tornando um herói. E ele era um Saiyajin de classe baixa. Ou seja, ele não tinha nível de poder suficiente, por isso que ele foi mandado pra outro planeta. Porque ele não tinha um nível suficiente pra conquistar. E ele evoluiu e se tornou o guerreiro mais poderoso do universo inteiro. Então, assim, além dele ter uma evolução maior, ele também teve um background melhor também. Eu não concordo porque desde o começo em Dragon Ball, ele cresce com seu avô que é humano e ele não tem esse ponto Saiyajin na sua vida. E a... Porra. Mas valeu, cara. Valeu. Dragon Ball tem o melhor personagem secundário. Vegeta é melhor do que o Sasuke.
Eu discordo totalmente, mas antes da gente começar essa pauta, eu só quero fazer uma pergunta. Se a gente for colocar os dois universos de igual a igual, chakra e ki, eles têm a mesma coisa? Sim. Tipo, se esgotar o ki, morre, se esgotar o chakra, morre. Não, se esgotar o que não morre, só fica fraco. Fica fraco. Porque se esgotar o chakra, no caso, morre. Tá, mas era essa pauta. Não, 100% sim. Se esgotar 100% ele vai Isso. morrer. Aí Então tá tem bom. energia vital. Então, no caso, eu discordo que o Vegeta seja melhor que o Sasuke. Além do Sasuke ter uma preparação foda, eu acho que o Sasuke, na teoria, derrotaria o... Não, mas o tu tá Vegeta. falando em nível de poder ou em complexidade do personagem? Os dois. Tu acha melhor em todos os sentidos? Sim. Tá, mas me fala como que ele venceria o Vegeta então. Só pelo fato de Quero você escutar também conseguir equivaler o caso do Ki e o Chakra, o Sasuke consegue derrotar ele através do Genjutsu. Mesmo se você não conseguir olhar o Sharingan Eterno. Minha velocidade. A velocidade não conta se você conseguir te olhar. Não, mas... O Sharingan do Sasuke, do Rino Sharingan, ele consegue olhar a 360 graus, indiferente da sua velocidade. Se a partir do momento que você conseguir encostar o olho na pessoa, a pessoa perde. Do Sasuke? Sim. Então como é que o Naruto venceu dele? O Naruto venceu dele por causa que o Naruto é literalmente a descendência do Hagoromo. E Mentira. o Hagoromo ele só deu metade do poder pro Sasuke. Mentira, porque como é o nome dele? Gai Sensei. Não sei onde eu já vi isso, mas eu ouvi dizer que Gai Sensei consegue lutar quem tem Genjutsu, né? Genjutsu não, pô. Me esqueci o olho vermelho lá. Gai Sensei lutava de olho fechado, não sei qual é a resenha. Então, eu não sei nem então esse cara tirou que Sasuke derrota Vegeta, pô. Tá sem assunto já esse cara. Já o Naruto ele já tem então quer dizer que se tiver mais poder ele vence? Sim. Então pronto, o ego superior vence. O ego superior ele não é superior ao Sharingan. O quê? O poder visual, a partir do momento... O ego superior não é superior. O Hakai não é superior. O Suzano perfeito é indestrutível. Ó, eu acho que se fosse indestrutível o Naruto não tinha vencido. Eu voltei. E aí, cara, beleza? Bonzinho demais. Então, eu acho que isso daqui também volta uns debates que estavam tendo na questão do Naruto e do Goku, porque a gente vai trabalhar com questão de como os próprios personagens e o Vegeta em si são rasos, enquanto a história que é construída no Naruto, do próprio Sasuke, ela vai ser muito mais complexa desde quando ele é criança e as suas motivações. Tu acha que o Vegeta ele é um personagem raso? Eu acho que ele é mais raso. Não é só porque... Ele começou como um vilão. Tá. Depois ele se tornou anti-herói. Tá. Depois ele se tornou herói. Tá. Depois ele se tornou um pai. Inclusive melhor que o Goku. Tá. E salvou a Terra inúmeras vezes, mesmo sendo um Saiyajin de classe alta. Que odiava todo tipo de ser vivo. Então, assim, eu acho que ele é muito mais complexo. Não, porque quando você conta uma história, você só botar os pontos finais não cria a complexidade Não, de um mas que ponto personagem. final? Ele O ponto conta- final, você falou. O Vegeta é ele relevante até hoje. Vilão, anti-herói, herói. Você não mostrou a caminhada e como essa caminhada transformou Não, mostrou a caminhada. Não, tô falando você agora no seu tá, argumento. sim. Como essa construção foi dele. No caso do Sasuke, você tem desde a extinção do seu próprio clã pelo seu próprio irmão, que vai criando a própria raiva dele, como ele vai crescendo, desde ele descobriu como a própria aldeia estava relacionada a isso, ser exilado, toda a caminhada com isso e todas as questões relacionadas à política do próprio mundo ali, até ele descobrir do próprio plano do irmão dele. Então, as transformações do Sasuke e toda a história dele até o final do anime, eu acho ele uma pessoa bem egocêntrica e mala, só que isso faz parte do personagem dele. Sim, isso é assim como o construído. Vegeta. Não, mas isso é construído de uma maneira muito mais complexa e muito mais bonita. Mas tu na entende história que é do no teu Sasuke. ponto de vista? Não. É, porque eu é o falo teu ponto de realmente em vista. construção, me fale na construção do Vegeta, porque que ele é mais complexo na história dele pra se transformar no que ele se transformou. Porque o Vegeta, ele saiu desde o início como um vilão. Ele nem era pra ser um herói. Quando tu assiste Dragon Ball, tu assistiu Dragon Ball? Já. Quando tu assiste Dragon Ball pela primeira vez, tu vai pensar em algum momento que ele vai se tornar um herói? Mas eu quero que você fale da jornada Não, dele. eu tô dizendo, tô te perguntando esse ponto pra tu entender da onde ele saiu e como ele pode ser complexo até onde ele chegou. Mas como ele se tornou? Me fale como essa complexidade Não, foi desde construída. quando ele aprendeu com os humanos. O cara tava falando da complexidade, eu acho, de história. Tipo, Sasuke, o irmão dele aniquilou o clã. E foi criando uma ira no peito dele, tá ligado? Uma ira, entendeu? E eu acho que isso aí, Vegeta também era a mesma coisa, pô. Freeza não matou o pai lá, extinguiu o clã também do Saiyajin. Também eu achei complexidade é a mesma coisa isso aí. Viajei foi no outro dizendo que Sasuke derrotava Vegeta. Tô sentindo a pressão, tudo bem? Prazer. Meu nome é Vai. Renan.
Vamos, Renan. E o meu é Renan, olha aí, que maravilha. Vamos pensar no roteiro do anime, certo? Sim. Por que o Freeza é o melhor vilão? Em questão de virtude. Porque em virtude? É, porque, tipo Mas assim, vilão não tem se virtude. for por isso, o Pelé é melhor que o Messi, o Pelé é melhor que qualquer outro jogador da história. Mas vilão não tem virtude. Vilão ele quer que Claro se que tem lasque tudo. virtude. Pra mim, o melhor personagem do Naruto, por exemplo, é o Obito, na minha opinião. Porque ele é complexo, ele é bem construído. Tá, mas o ele Sasuke, ele é um vilão incrível também. Tem o Itachi, que querendo ou não, Não, foi mas um vilão. o Freeza é puro ódio. Ele só quer Mas dominar pra e você, pronto. o vilão só é bom se ele tiver ódio. Não, ele depende. Ele tem que ser um vilão. Porque um Beleza. vilão meio herói pra mim não é vilão. O melhor vilão é Freeza, porque Freeza, ele não tem motivo nenhum de ser vilão. Porque todos de Naruto, ele tem motivo de ser vilão. Você torce pelo vilão porque o vilão sofreu. Já o Vegeta não, o Vegeta é o puro ódio, pô. O Vegeta não tem motivo de ser vilão. O Vegeta é um príncipe, entendeu? Que nasceu pra ser vilão. Então ele é o melhor vilão porque ele é vilão. Então os outros não é vilão, os outros foram feitos de vilão. Vegeta, por exemplo, não é um vilão. Eu nunca vi ele como um vilão absurdo. Eu vi ele como um cara que queria ser poderoso. Mas o Freeza não, ele é mal porque é mal. Isso. É Tá. tipo, o Thanos, ele é um vilão diferente. Só dando um exemplo. O Thanos é um vilão que tem uma proposta ali. Ele não é um vilão, ele quer salvar na cabeça maluca dele o universo inteiro. Já o Freeza não, ele quer que se lasque. Então eu acho ele Então eu falei. muito mais vilão do que a maioria dos vilões dos animes. Não, entendi. Eu acho que esse é mais questão de gosto do que, tipo... É porque você tem a sua opinião sobre vilão e eu tenho a minha opinião. Sim. Pra mim, tipo assim, Naruto é muito mais humanizado que Dragon Ball, por exemplo. Sim, com certeza. Naruto, tipo, me comove muito mais. Acho que inspira pessoas, por exemplo. E qual vilão mais poderoso? Do Naruto, uma coisa no universo de Dragon Ball, que é um bagulho bem estratosfericamente, é bagulho de destruir galáxia. Eu acho que Naruto é mais, tipo, humanizado. Os caras destroem um planetinha aqui e tal. Mas, tipo assim, mano... Pô, o Madara também por si só é um vilão incrível que cagou e estragou o anime. Acho que tinha que acabar no Madara, por exemplo. Mas, cara, eu consigo... O Orochimaru tem uma aura como... Concorre, esse bicho tocou no ponto certo. Kaguya tem nada a ver com aquele bagulho de ET. Pra mim, Naruto... Foi Naruto clássico e Naruto Shippuden, mas aquele final também é desconsiderável, aquele ali. É de alienígena, pô, nada a ver. E Boruto é que cagou de vez tudo. Boruto, esquece, é alienação total. Então o vilão verdadeiro ali de Shippuden é Madara. Terminou em Madara, nada a ver Madara morrer com aquele bicho Zetsu. Porque agora eu te pergunto. Aquele, como é o nome dele, meu Deus? Gai. Gai destruiu o corpo de Madara, metade, todinha. Gai destruiu a metade do corpo todo do Madara, metade, entendeu? E Madara não morreu. Aí Zetsu enfiou a mão dele, não sei, como se fosse uma faca, do mesmo lado onde o Gai destruiu o corpo de Madara. E Zetsu matou Madara por causa de uma facada. Resumindo assim, por causa de uma facada. E Gai destruiu aquela parte todinha do corpo, a metade do corpo aqui, literalmente, ó. E o cara não morreu. Enfim, o poder do roteiro. O poder do roteiro. Arrepia. Sim, tipo, sim. Já dá no nível. Mas você tá assistindo Dragon Ball recentemente? Cara, eu assisti Dragon Ball quando eu era muito pequeno, não tenho numa memória. Então assiste o Super. Eu posso assistir, cara. Eu não sou hater de Dragon Ball, não. Eu só acho que os vilões de Naruto são muito melhores construídos todos. Não tem um com uma... Desde os Zabuza, que é, sei lá, o primeiro... Não, construído... Até o Madara, todos são incríveis. Todos você se identifica. Pra mim, o diferença do Naruto, por exemplo, é que todos os personagens conseguem ser protagonistas. O por Freeza é exemplo. tão foda que ele foi o vilão Uhum. na saga Z. E ele continuou sendo vilão até o Super, bicho. E no mangá, o Freeza ele não vai embora, não importa. Ele é o maior vilão de Dragon Ball. Tá bom. Por isso que eu acho que ele é um grande vilão. Não tô dizendo que de Naruto não tenha, tem grandes vilões de Naruto. Mas o melhor ainda é o Freeza. Eu acho que o Freeza é melhor pelo que eu falei, né? O Freeza não tem motivo de ser vilão. Ele é vilão porque ele é vilão, entendeu? Sua tese de vilão pra mim não é muito válida, né? Porque se a gente for falar de vilões construídos, a gente tem o Madara, que é um vilão muito bom. A gente tem o Obito, como o Tete disse. E eu acho que assim, se for em construção de poder, a gente não tem o que discutir sobre Dragon Ball e Naruto. O que define pra tu um vilão? Um vilão? Bom vilão. Tem que ser da hora, estiloso, bonito. Dar uma costa em todo mundo. Mas aí fica difícil pra Dragon Ball, porque todo vilão nem orelha tem. Entendeu? Por isso que eu acho melhor Naruto. Tá, a não ser o Cell. O Cell perfeito é realmente perfeito. Eu não acho ele bonito também. Não, ele é. Sem o capacete é. Tá. E aí, eu acho que é muito raso todos... Não vamos generalizar, que eu também não sou uma pessoa que assistiu muito Dragon Ball. Mas eu acho muito raso os seus vilões. Porque o Obito, ele tá desde o comecinho do bagulho, que ninguém sabe o que tá acontecendo. E no final ele é o... Mas o Freeza também. Mas eu não conheço de Dragon Ball. Eu não quero saber do Freeza. Eu sei que o Mas Madara então, é muito bom, mano. então Oxe, o cara não conhece, irmão.
Isso aí veio sem assunto total. Calma. E aí, tudo bem? Sem assunto total. Então, um vilão, quanto mais raso ele for, menos impacto ele vai ter numa história. Como você vai justificar um cara querer só destruir e um cara ter o ódio, construir a vingança? Por exemplo, o Sasuke, que tem a era vilão dele. Ele vem de algum lugar, você tem que ver você nele, tipo, vingança. Mas o Freeza também tem isso. Mas por que ele quer destruir? Porque ele odeia o Goku. Só? Não, porque é o que acontece. Ele era o mais poderoso. E ele matou, ele destruiu o planeta Vegeta. Vocês sabem por que ele destruiu o planeta Vegeta, né? Medo do Super Saiyajin. Aí o cara que sobrou, que era o lixo do planeta, foi pra Terra e virou um Super Saiyajin e matou ele. Aí depois ele volta como ciborgue, o Trunks mata ele de novo. Aí ele volta cada vez mais brabo com o Goku, porque tudo é culpa dele, esse maldito Saiyajin. Então ele tem um motivo. Claro, pode não ser o motivo do Madara, mas ele tem um motivo. Sim, mas você concorda que quanto mais humano for o vilão, ou mais identificável mais emocionante fica mas você aí assistir. depende do universo. Porque, por exemplo, Solo Leveling, todos os vilões, nenhum é humano. Sim, tudo bem, mas fica muito mais interessante, por exemplo, o Naruto em relação a esse vilão, porque você tem vilões que você consegue se identificar e tem emoções, não... Mas eu tipo tenho assim, pelo Vegeta e pelo Freeza também. Tudo bem. Pô, eu vejo o Freeza e falo, tem que destruir esse cara, porque Freeza. Aí eu acho que é relativo, mas eu entendo teu ponto. Essa nem ele acredita nisso. Tem que saber dos dois. Tudo bem? Olá, prazer, eu sou a Anne. Oi, Anne. Bom, o que eu posso dizer é só complementar o que os meus companheiros falou sobre a falta de contextualização dos personagens de Dragon Ball. Por exemplo, vocês têm um vilão, como você mesmo disse, que seguiu até o Super. Sim. Em Naruto, não. A gente já tem uma série de vilões que fizeram parte do anime. E isso faz toda a diferença. Não, mas tem vários vilões também, eles só não foram até o Super. Eu dei o exemplo do Freeza porque ele é o que permaneceu até o final. Uhum. Mas, tipo, a gente tem o Cell, a gente tem o Majin Buu, que também tá no Super. Inclusive do lado do bem agora. Então a gente tem muitos vilões importantes também. Agora, pra mim é o Freeza. Mas pode ser pra você pode ser o Cell, sei lá, ou pode ser o Madara também. Mas por que o Freeza? Ele é um vilão mau, por ser mau. E eu acho isso interessante no vilão. Não só porque é um vilão, ele não é pra ser um anti-herói. Eu não quero ver um anti-herói, eu quero ver um vilão. Por isso que eu acho que em Naruto não tem um vilão. Que isso vai ser vilão e acabou. Não tem. Ou tem? Calculou de espaço. Raça, amor, paizão. Eu acho que essa comparação de Naruto e Dragon Ball é muito complexa, porque são dois universos diferentes. É a mesma coisa comparar One Punch Man com Dragon Ball. Sim. O One Punch vai assolar todo mundo. Só se o Goku não estiver no universo. Não tem condição. O One Punch Man mata qualquer pessoa ali com um soco e acabou. Mas aí é que tá, pô. Eu falei, ó, se eu não me engano, já sobre esse... É o anime do Careca. Mas não tem baseamento em nada, pô. O cara ficou mais forte e poderoso porque fez sem agachamento e sem flexão. Que merda é essa? Não tem sentido isso, pô. E eu também não acho que ele não ganha de ninguém. Talvez ganhe de Kuririn. Talvez, de Kuririn ele pode ganhar. Mas Vegeta, Goku, ele não ganha não, pô. E, tipo, porra, é o embasamento, pô. Que história fraca esse One Piece tem, tá ligado? Pra mim é uma história fraca, na minha opinião. Mas o anime é bom. Assim como Solo Leveling. Entendeu? Mas evoluir. Que isso? Não tem chance. Tem. É muito complicado. Mas voltando, eu tô só contextualizando tudo isso. É muito difícil comparar esses universos diferentes. Sim, claro que é. Entendeu? Porque em questão de força física, realmente, o Dragon Ball vai sentar o cacete no qualquer personagem. Mas qual tu acha que é o melhor vilão? Melhor vilão? Entre os dois, né? Dos dois universos. O Freeza... O problema é que Naruto tem vários, tu pode né? pegar, cara, qualquer vilão de Dragon Ball e qualquer vilão de Naruto também. Esse teu ponto é muito forte, do cara ser mal e terminar mal. É difícil achar um cara que foi assim no Naruto. O problema é que o Freeza ele é bem dark, é isso que você quer falar. O que eu quero dizer é que, tipo assim, a maioria dos vilões, até mesmo em Dragon Ball, tem uma redenção. Enquanto o Freeza, ele é mal, entendeu? Começa mal e termina mal. Então assim, é isso que eu gosto nele, porque ele é o que eu vejo como vilão. Mas sabe o que me pega? A história nunca é bem construída pro fã se sentir nesse nível que você sente, entendeu? Sim. Todo mundo ali, a história é muito bem... Você fala, o planeta destrói do Dragon Ball, do Goku. Só que eles não mostram isso, eles não trazem essa emoção pra gente. Por isso que a gente foi assim, beleza, destruiu um planetinha ali. Naruto é construído tudo. Os vilões são muito mais bem construídos do que, por exemplo, o do Freeza, entendeu? Eles falam sobre
a história do início ao fim. Naruto, não, sou mal, vou matar todo mundo. Esse é o problema. Não, mas Falta não é uma bem construção assim. baseada forte nesse... Eu citei esse ponto como ponto principal, mas o Freeza ele tem uma história muito grande, até nos filmes. Dragon Ball Super Broly, ele tá ali contando a história, o Hitcon dele. Mas você entende que não mostra de forma detalhada, igual Não, qualquer sim. outro vilão de Naruto? E é isso que impacta o fã. Porque eles mostram detalhe por detalhe. Ali não é tudo, passa muito rapidamente. Você não fica com aquela emoção que você sente igual um vilão qualquer de Naruto, entendeu? Esse é o meu ponto. Sim. Então, como uma pessoa que assiste... Mas é porque também é uma outra pegada, né? Dragon Ball, quando começou o Dragon Ball clássico, era muito mais cômico do que o Z. Sim. E nos vilões do clássico tem uma pegada de alívio cômico absurda. Naruto já começou sério, desde o início. Então a gente não tem como comparar exatamente desde o início. Mas você não acha que essa seriedade traz mais emoção pro fã e a gente acaba levando esse vilão muito mais... Obrigado. Valeu. Vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Eu acho que o Freeza ele é muito, muito raso perto do Orochimaru, que é um dos maiores vilões da obra. Mas por que ele é raso? Porque, vamos lá, a história do Freeza, você mesmo resumiu que ele era só destruir planetas e queria se vingar do Goku. Não. Eu disse que ele destruiu o planeta Vegeta porque ele tinha medo dos Saiyajins, que tinha uma profecia. Tá. Então ele ficou tranquilo. Destruiu o planeta, acabou o problema dele. Então ele era um vilão porque ele sempre foi mal. Mas por que ele até hoje quer destruir o Goku? Porque foi o Goku que matou ele. Tá, então vamos falar a premissa então do Orochimaru. Vamos colocar o background do Orochimaru. O Orochimaru, ele sempre foi o ninja mais inteligente do grande time 3, que era da antiga guerra, que era o Orochimaru, o Jiraiya e a Tsunade. Ele era o mais inteligente, porém, ele achava que pra ele não era o suficiente. E ele nunca deixou de ser mal na obra. As pessoas vão falar que ele deixou de ser mal pra ser bonzinho e ajudar o povo na guerra, mas ele sempre teve um interesse por trás. Que era o corpo perfeito na cabeça dele, que era o Sasuke. Então, desde sempre, a história do Orochimaru foi criada por ele se aprimorar cada vez mais, pra ele sempre destruir a aldeia da Folha, porque ele sempre achou que ele era o merecedor do trono. E o que isso difere do Freeza? Porque o Freeza é exatamente isso, ele quer ser o mais poderoso. Mas a diferença é que o Freeza, ele é muito raso perto do Orochimaru. É a mesma história, bicho. Não é a mesma história. Não Nunca mudou foi. nada. A construção do Orochimaru é muito maior e muito abrangente. O Orochimaru é muito mais importante na história do que o Freeza na história dele. Se não fosse o Freeza, não tinha o Super Saiyajin. Se não fosse o Orochimaru, não teria o Sasuke grande, não teria a construção. Não, teria, ele ia Lógico crescer. que não. O Sasuke não teria poder suficiente pra fazer nada. Cara, no anime, mas se não comparar o nível, a grandiosidade do Super Saiyajin com isso, não tem como, né? Mas você quer comparar a grandiosidade do Freeza Mas com o Super Saiyajin, cara, é uma coisa que ficou no imaginário popular do mundo inteiro. Tem um mas dia do Goku. Cara, eu acho Tem que um o dia do cara... Goku. O cara que canetou, que fez o design de Orochimaru e de Gaara no Naruto clássico, ele tem uma forte tendência de ser um psicopata muito grande. Saiyajin não é um humano, ele é um extraterrestre. Então a gente pode colocar o Freeza do também. Kaguya. Então vamos colocar então em pauta então. Não, mas o não Kagoromo. não dá pra colocar o mesmo nível. Ué, por que não? Porque ele não tem o mesmo nível de impacto. É isso que eu tô falando. Como não? O que eu tô te dizendo é que a história dos dois são parecidas, mas ele não foi necessariamente mais importante pra obra do que o Freeza. Porque sem o Freeza não teria o Super Saiyajin. E sem o Orochimaru não teria a Grande Guerra Ninja, não teria 90% do evento do Naruto. E a gente vai ter que perguntar pros fãs quem... pra uma votação Vamos talvez dar um aqui. exemplo bem grande, ó. Qual o mais importante? A primeira vez que o Orochimaru invadiu a Folha, ele pega e sela, ele é selado os braços dele porque ele tentou matar o terceiro Hokage. Se ele tivesse conseguido matar o terceiro Hokage, ele já acabava o anime. Sim, mas se o Freeza tivesse conseguido matar o Goku, acabava o anime também. Tá, mas aí é o que eu tô falando pra você. O impacto do Orochimaru não foi somente na invasão da aldeia da Folha, também foi na invasão da aldeia da Areia, também, que ele matou o terceiro Kazekage, que ele também fez a invasão na aldeia do... Valeu. E esse foi o episódio de eu defendendo Dragon